Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, queridos e amados irmãos. Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Você está no canal da Palavra de Deus. Estamos começando mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, e eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês, e essa palavra vai abençoar você e a sua família. Amém? É uma alegria muito grande, um prazer, uma honra para mim estar na sua casa através desse aparelho. Juntos vamos mergulhar nas sagradas escrituras, desfrutar da presença do nosso Pai e da sua gloriosa palavra. Amém? Sente-se à mesa, coma do pão e beba da água viva. Eu tenho certeza que depois desse devocional, você vai estar mais alegre, mais motivado, mais feliz, com mais vontade de lutar e vencer. Amém? Hoje vamos continuar na nossa série aqui em Ezequiel 37. Hoje, penúltimo episódio. Amanhã estaremos encerrando essa série. E como Deus tem falado ao nosso coração, através dessa palavra aqui de Ezequiel 37, Deus levou o profeta e o colocou no meio de um vale de ossos secos e revelou a ele a situação espiritual que se encontrava Israel. E eu tenho dito no decorrer dessa série, e é uma verdade, que muitas pessoas e muitos lares estão exatamente assim como este vale. Não tem alegria, não tem esperança, não tem paz, não existe vontade de vencer. As pessoas estão como que esses ossos sem vida. Mas eu tenho dito também que o mesmo Deus que mostrou ao profeta Ezequiel a situação espiritual que se encontrava aquele povo, foi o mesmo Deus que usou o profeta para profetizar vida naquele vale. E assim aconteceu. A vida se manifestou naquele vale e aqueles ossos se levantaram e um exército grande e numeroso ficou em pé. Assim também vai ser na sua casa. Você pode hoje voltar a se alegrar. Você pode voltar a ter esperança, paz, pode voltar a sonhar, a desejar conquistas novas, promessas, bênçãos. O Deus que fez toda aquela obra aqui nesse vale é o Deus que pode também transformar você e toda a sua casa. Amém? E hoje eu quero ler os versos 12 a 14. Ezequiel 37, 12 ao 14, assim diz a palavra. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Bendito seja Deus por essa palavra. Deus restaura a esperança. É o tema de hoje. Deus restaura a esperança. Uma das situações mais tristes que alguém pode viver, que pode experimentar, é quando perde a esperança. Você vai ver aqui, por exemplo, no verso 11, está escrito assim: Então ele me disse, filho do homem, Deus falando com o profeta, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança,
fomos exterminados. Então, esse povo estava exatamente nesse estágio. Uma das piores situações que alguém enfrenta é quando perde a esperança. É quando nada mais importa para ela, não adianta ouvir uma palavra, estar em um lugar, participar de alguma coisa importante, porque ela não tem mais esperança. Não tem mais expectativa nenhuma de futuro. Exatamente nesse momento que muitas pessoas até atentam contra a própria vida. Muitas pessoas estão assim no mundo hoje, sem esperança. E essa palavra aqui, inclusive eu estou lendo essa palavra, eu li essa palavra para dizer para você que Deus restaura esperança. Amém? Deus restaura a esperança. O que Deus mostrou a Ezequiel, Ele faz na nossa vida. O que Deus mostrou a Ezequiel, Ele também mostra para você. E nós aprendemos aqui, através dessa experiência, né, que quando Deus mostra uma situação difícil para você, Deus fala ao nosso coração e ao teu coração que nenhuma situação é irreversível quando Ele decide agir. Amém? Então, Deus mostrou ao profeta a situação, o estado, né, o estágio de miséria que Israel se encontrava, a situação de tristeza, de fracasso que eles viviam, e Deus deu a direção para o profeta, para que ele profetizasse e assim aquele povo voltasse a ter esperança, voltasse a viver. O que era o fim naquele vale tornou-se em um grande milagre, porque Deus tem poder para fazer com que a morte que domina uma família seja expulsa, vá embora. Deus tem o poder para trazer vida onde a morte domina, a morte da alegria, a morte do sonho, a morte da esperança. Aquela pessoa, irmãos, talvez você já conheceu alguém assim, ou até mesmo você já viveu uma fase assim que você não tem alegria. Nada causa alegria no teu coração, é quando a esperança acaba. E muitas vidas estão assim hoje. Até jovens estão vivendo nesse estágio, nessa situação, nesse ambiente de tristeza, de falta de esperança. Mas Deus pode ressuscitar. Deus pode expulsar essa morte. Deus pode gerar alegria de novo no teu coração. Ele pode fazer tudo novo na sua vida e na sua família. Deus não apenas tira o seu povo da sepultura, como eu acabei de ler o texto, mas o Senhor conduz esse povo a um novo lugar. Isso nos ensina que a restauração do Senhor é completa. Ele nos tira da crise e nos reposiciona em seus propósitos, abrindo uma porta de esperança e restauração em todas as áreas. Qual a situação você está vivendo? Em que área você precisa de uma bênção? É no casamento? É na criação dos filhos? É na saúde? É nas finanças? Sabe, em que área você precisa de uma restauração? Deus pode mudar tudo. Você não pode perder a esperança, você não pode permitir que o inimigo se aproveite dessa situação e impeça de você avançar em direção ao propósito que Deus tem para você. Permita Deus transformar a sua vida. O agir de Deus produz vida abundante. Não importa o nível de fracasso que uma pessoa esteja vivendo, quando Deus manifesta o seu poder, tudo muda, tudo se transforma, tudo passa a ser diferente. Ele continua governando todas as coisas e cumprindo o que prometeu. Que assim seja na sua casa. Eu declaro profeticamente que você e a sua família recebam vida de Deus hoje.
Deus continua abençoando, que tudo comece a ser diferente na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Essa passagem nos convida a confiar que Deus ainda restaura a esperança hoje mesmo. Ele pode transformar tudo na sua casa, mesmo que existam áreas da vida, da sua família, que estejam mortas, enterradas, sem chance nenhuma de voltar a viver. O Senhor é capaz de abrir sepulturas e trazer vida novamente. Quando confiamos na sua palavra, essa palavra aqui, quando confiamos nessa palavra, experimentamos a vida nova que só Ele pode nos dar. Que assim seja com você. Abra seu coração, querido, querida, abra seu coração, receba essa palavra, receba a ressurreição da esperança, dos sonhos, dos projetos, dos propósitos, dos alvos. Permita Deus colocar em você o propósito dele para que você possa então viver todo o plano do Senhor aqui nessa terra. E quando você abre o seu coração para Jesus, o que antes eram ossos secos podem se tornar, sabe, no começo, no novo começo de vitória na sua vida. Você observa aqui que aquele vale que antes era marcado por ossos secos, agora se tornou um grande exército. Deus não nos toca apenas para ficarmos em pé, mas para cumprirmos o propósito dele. A presença de Deus nos restaura, fortalece e impulsiona para cumprirmos nossa missão. Hoje, o Senhor está falando com todos que estão diante dessa tela, assistindo esse vídeo. Hoje Deus está falando com todos que se veem em um vale, seja na vida pessoal, no casamento ou na família. Quem ouvir a sua voz se levantará, e quem se levantar fará parte do que Deus está construindo nesse tempo. E eu creio que eu estou falando sobre você. Você é essa pessoa que vai se levantar hoje, mesmo que você diga: está tudo bem comigo, pastor, eu estou bem, está tudo em paz, mas tem áreas da sua vida que precisam melhorar, que precisa receber uma vida nova, um vigor a mais, uma força. Tem áreas da sua vida que precisa passar por um alinhamento, e que assim seja na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, se você crê que Deus está falando contigo, escreva aqui nos comentários: em Deus a minha esperança é restaurada. Em Deus a minha esperança é restaurada. Pai bendito, Deus maravilhoso, eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, e eu declaro que a esperança deles, a esperança daquele que não tem mais alegria, está sendo restaurada agora. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que renova, que abre portas, que abre caminhos, que dá possibilidades, oportunidades para aqueles que não encontram mais nenhuma saída. Talvez tenha alguém aqui que esteja assim, olha para todos os lados, não consegue enxergar uma solução, uma alternativa. A pessoa que se encontra numa situação assim é como se estivesse no vale de ossos secos. Mas o mesmo Deus que ordenou ao profeta que liberasse vida no vale é o mesmo Deus que está usando a minha vida para profetizar vida nessa casa, vida nessa família, vida nesse casamento, vida nesse coração. Que a vida do Senhor, que a vida do Espírito Santo sopre sobre essa casa. Manifesta vida, Senhor. Manifesta vida nesse lar e restaura
a esperança de todos. Olhe para o seu povo e abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Se você ficou até aqui nesse vídeo, é porque essa palavra é importante para você. Então, não saia daqui sem curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.